Olá a todas e todos e a todes. Eu já comecei a gravação da aula. Essa vai ser a primeira aula do curso de Filosofia do Direito na modalidade PLE, né, da UFRJ. Meu nome é Felipe Oliveira de Almeida. Vou ser o professor das 4 turmas. Para quem está nos acompanhando de forma síncrona, né? Quem está assistindo a gravação, eu informo que eu vou colocar na caixa de comentários, digamos assim, do YouTube, algumas informações básicas sobre a disciplina, como material, como o link do site a partir do qual vocês devem estudar e por aí vai. Quer dizer, onde o conteúdo ele vai ser veiculado. Quer dizer, não sei se vocês estão ouvindo barulho de fundo, mas tem um moço colocando uma estante na sala ao lado. Mas uma das razões pelas quais eu quis dar as aulas ao vivo e fazer essas gravações é até por causa disso, né? Para que vocês vejam como o imponderável ele irrompe, né? De alguma forma, ele violenta as nossas atividades remotas, né? E tudo isso entra, assim como entraria numa aula presencial, né? De certa forma, né? Então, bom, aqui é feito em tempo real mesmo, com todas as imperfeições possíveis, né? Bom, dito isso, quem nunca foi meu aluno sabe que eu sempre utilizo slides, né? E não vai ser diferente agora. Eu não sei bem o que vocês estão vendo nos slides. Espero que não tenha nada tampando. Tá tranquilo? Sim, estamos vendo. Pelo Bom, menos eu estou vendo, né? oi? Pelo menos eu estou vendo. Ah, não, perfeito, perfeito. Bom, como eu disse, essa é a nossa primeira aula de filosofia, do curso de Filosofia do Direito. Deixa eu ver. Eu estou aprendendo aqui a acompanhar a caixa de mensagens ao mesmo tempo, mas enfim. Ah, lá, 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 lá. E ainda tem mais gente entrando. Bom, antes de mais nada, fazer algumas apresentações, né? Como eu disse, é o curso de Filosofia do Direito do primeiro PLE. Ao que tudo indica, teremos mais de um PLE, então preparem-se. E talvez até PLE sobrepostos, né? O que é ainda mais bizarro de dispensar. Nós temos uma equipe de monitores que vão estar junto comigo de plantão às quintas e às sextas-feiras na nossa aula. Então, quem estiver assistindo de forma remota e tiver dúvidas, ou melhor, quem estiver assistindo assincronamente, né, pela gravação e tiver dúvidas sobre a aula, recomendo que nos procure nos plantões. Vão ser às quintas, às 11 e às sextas, às 11 e às 18h30. Os nossos monitores, como vocês podem ver pelas fotinhas, né, imagino, são o Gabriel Reis, o Murilo Alan e o Vitor Ávila. Aliás, acho que estão todos aqui, né? Gente, vocês querem dar algum recado? Se apresentar? Ninguém? Dizer que é um bom dia, né, para todas, todos e todas. Eu sou o Murilo, para quem não me conhece. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, perfeito. Gabriel? Bom, oi, eu acho que boa parte daqui foram meus calouros, então imagino que algumas das pessoas me conheçam, eu já tenho sido monitores dele em alguma matéria. E é isso, sintam-se livre para mandar dúvidas, mensagens, a maioria deve ter no WhatsApp ou Facebook, é só mandar por lá. Não, perfeito. Bom, como eu disse, as aulas elas vão ser disponibilizadas no canal do nosso grupo de pesquisa, o Cerco, Controle Estatal, Racismo e Colonialidade. Já, inclusive, outros conteúdos postados lá sobre outras questões. Bom, a minha apresentação de hoje, sobre os plantões eu já falei, né? Eu tentei disponibilizar para os alunos das turmas os links com as reuniões do Zoom da semana.
Toda semana eu vou tentar fazer isso, quer dizer, aproximadamente na sexta-feira eu devo encaminhar para todos tanto os links da aula de segunda quanto os links dos plantões. E também vou ver se eu consigo fazer rodar um card pelo Facebook, já que eu sei que muitos alunos da FND não têm o e-mail atualizado no Siga, então, enfim, muitos podem eventualmente perder essas informações. Dito isso, vamos começar, de fato, a debater conteúdo, né? Eu vou guardar as discussões sobre método avaliativo, que é sempre que os alunos me perguntam na primeira aula, né? Na verdade, a maioria só vem a primeira aula para saber sobre método avaliativo e depois vai embora, né? Mas eu vou deixar para discutir avaliação ao fim do nosso encontro. Eu pensei em organizar a minha fala de hoje em 4 momentos. O primeiro, o vírus da desigualdade. Eu quero fazer uma análise de conjuntura do que a gente está passando e de qual o sentido de retomar as aulas agora, se é que existe sentido, né? Um segundo ponto sobre pensamento único e falsas necessidades, que já em alguma medida, já vou estar em alguma medida entrando no debate justo filosófico, que eu quero fazer com vocês ao longo dos nossos encontros. Uma terceira aula sobre parar ou não parar um dilema. E uma quarta, que é a filosofia e o filosofar na pandemia. Bom, dito isso, então, eu já começo o primeiro tópico, que é o vírus da desigualdade, né? Bom, antes de mais nada, desde que a universidade começou a debater o retorno às atividades por via remota, eu me lembrei do grande filósofo, né, martinicano, radicado na Argélia, que é o Frantz Fanon, e da crítica que ele fazia à psicanálise, sobretudo a psicanálise freudiana do seu tempo. O Frantz Fanon também tem uma formação psicanalítica, digamos assim, mas ele argumentava o seguinte: talvez o grande erro, isso da perspectiva do Fanon, talvez o grande erro da psicanálise da nossa época, Fanon é um autor que começa a escrever depois da Segunda Guerra Mundial, talvez o grande erro da psicanálise do nosso tempo seja tentar ajustar pessoas, tentar fazer com que pessoas se sintam ajustadas, sintam adequadas, sintam plenas, em um mundo que é, em si mesmo, profundamente desajustado. O que significa eu me sentir ajustado, adequado e pleno numa Europa destruída pelo pós-guerra? Ou o que significa, pensando aqui, eu me sentir uma pessoa ajustada, adequada e plena diante de uma Argélia destruída pelo colonialismo francês? Uma pessoa que se sente bem em um cenário como o da Argélia ao longo do processo de colonização e expoliação francesa, ou depois, né, uma Argélia destruída pela batalha por independência com a França, uma pessoa que se sente plenamente ajustada e plenamente adequada, uma pessoa que não tem sintomas psicopatológicos, né, nesse cenário, é uma pessoa sã, quer dizer, é sadio eu me sentir adequado, é sadio eu normalizar um contexto que é absurdo, quer dizer, um contexto que é anormal. Por que Frantz Fanon me vem à mente de uma forma tão enfática nas últimas semanas? O Fanon dizia o seguinte: a única terapia possível em um contexto tão absurdo quanto um contexto colonial ou um contexto do pós-guerra, a única terapia possível é a revolução. Quando a sociedade em si é aberrante, a única forma de eu me ajustar em um sentido consistente, né, com essa sociedade é transformando não a minha psique, mas transformando a sociedade. Então, para o Fanon, quer dizer, o verdadeiro divã, o verdadeiro processo terapêutico em uma sociedade desajustada, digamos assim, é um processo de mudança não do indivíduo, mas da sociedade. Quer dizer, não é o indivíduo que deve se adequar a uma sociedade de violência e de expoliação.
é a sociedade que deve deixar de ser violenta e deixar de se estruturar enquanto sistema de expoliação. Quer dizer, isso deveria ser o óbvio. Então, o Fanon ele faz um apelo para que nós não normalizemos o absurdo. Normalizar o absurdo, tentar transformar um cenário excepcional em algo natural, definitivamente não faz bem para o espírito. Não é um sintoma de sanidade se eu não me sinto deprimido, desconfortável, incomodado, angustiado em um contexto tão terrível quanto do pós-guerra ou um contexto tão terrível quanto o da colonização. Assim como não faz sentido, não é nada saudável que eu me sinta ajustado ou que eu normalize um cenário onde mais de 100 mil pessoas morrem, onde 1.000 pessoas ainda morrem por dia. Mas isso eu vou debater adiante. Isso me recorda um desenho de que eu gostava muito quando eu era adolescente, que é o do Johnny Bravo, coisa de idade, né? A maioria aqui assistia Ben 10, né? Enfim, quando Ben 10 apareceu, eu já era adulto. Mas há um desenho do Johnny Bravo em que ele marca um encontro às cegas e descobre que o date dele, o par romântico dele, era um antílope. E ele começa quer dizer, ao invés de ele manifestar surpresa, ele tenta elegantemente conduzir o encontro com o antílope como se nada tivesse acontecendo, né? No fundo, eu acho que a gente tem tentado, enfim, indo à praia em meio à pandemia, ou, enfim, falando das flores, né, durante esse cenário, fazer a mesma coisa que o Johnny Depp faz quando ele tem o seu encontro com o antílope. Quer dizer, nós estamos normalizando o absurdo. Bom, dito isso, a pandemia ela não e imagino que isso esteja ficando cada vez mais evidente ao longo do tempo, né? Ela não é democrática. Nós não estamos todos no mesmo barco. Embora a imprensa goste de dizer o contrário, mas o fato é que as injustiças sociais se agravam em cenários de crise. Quer dizer, as pessoas elas não têm as mesmas condições para enfrentar o cenário em que nós estamos. Existe uma desigualdade profunda no acesso à saúde e aos insumos de proteção. Existe uma desigualdade profunda no direito à quarentena e no direito à seguridade social, ou seja, algumas pessoas podem, vamos dizer assim, elas podem se manter em casa. Muitos não querem, né? Mas algumas pessoas podem se manter em casa e outras não podem, sejam porque trabalham em serviços essenciais. A minha mãe, por exemplo, é técnica de enfermagem, então ela não pode se dar o luxo, digamos assim, de parar de trabalhar durante a pandemia, ela está na linha de frente. Ou seja, porque são trabalhadores informais que vivem, né, como a Hannah Arendt diria, da mão à boca, ou seja, são pessoas que, para se sustentarem, precisam trabalhar todos os dias e que não têm uma rede de seguridade social que permita que essas pessoas suspendam as suas atividades, né? Existem desigualdades na distribuição de tarefas domésticas. Nós vivemos numa sociedade machista que entende que o cuidado dos vulneráveis, por exemplo, crianças, idosos, doentes, deve ser relegado às mulheres, o que tem um impacto muito grande, inclusive, na diferença da saúde mental, né? De mulheres na quarentena e de homens na quarentena, porque as mulheres acabam tendo uma tripla jornada, né, acumulada, porque não bastasse elas estarem fazendo trabalho remoto. Pelo fato de elas estarem em casa, elas estão sendo obrigadas a cuidar de crianças, idosos e por aí vai, em geral sem ajuda, repito, porque vivemos uma cidade ainda profundamente machista, e também diferença substancial no acesso à internet. Então, num cenário no qual boa parte das nossas atividades elas estão sendo por via remota e por meio do computador ou do celular, existe um abismo também aqui. É sintomático do grau de, vamos dizer assim, de alienação até em que a gente frequentemente se encontra, que quando a gente discute
sobre retomada ou não das aulas por via remota, por exemplo, só se debata esse último ponto, ou seja, a questão do acesso à internet. É como se as outras dimensões de acesso à saúde, a insumos de proteção, direito à quarentena e à seguridade social, distribuição de tarefas domésticas, não afetassem também drasticamente alunos e professores. Como se basta que eu providencie chips, ou basta que eu providencie celulares e eu magicamente vou garantir que o aluno que vive nas condições mais precárias, dividindo um quarto com 4 ou 5 pessoas na maré, magicamente tem acesso a esses espaços a partir dos quais a gente está discutindo agora. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração. Nós não estamos todos no mesmo barco. Há uma assimetria enorme nos recursos, nos meios que grupos mais vulneráveis têm para passar pela crise, para enfrentar a situação que nós estamos vivendo. E há um esforço muito pequeno das instituições públicas, de forma geral, da universidade, por exemplo, para sanar essas assimetrias de forma geral. Eu vou dar um exemplo, eu nem queria dar-lo, não, mas eu estava conversando com a pró-reitora de assistência estudantil de outra universidade, não da UFRJ, não vou dizer que universidade é, mas é uma federal importante, e a pró-reitora me disse com todas as letras que, da leitura dela, os alunos bolsistas, todo aluno que recebe algum tipo de bolsa da universidade deve ser obrigado a se inscrever no PLE necessariamente. Por quê? Porque, ao argumento dela, isso a pró-reitora de assistência estudantil, ao argumento dela, assistência estudantil não é assistência social. Então, não sendo assistência social, os alunos deveriam necessariamente fazer essas atividades. Por que eu estou pautando essas questões? Repito, porque a gente precisa se sensibilizar um pouco mais sobre a condição dos recursos e sobre a condição dessas assimetrias. Porque, do contrário, não tem como a gente sequer começar a pautar qualquer outro debate. Não acho nem saudável que a gente comece recomece o PLE e comece uma disciplina como a nossa, fingindo que essas desigualdades não existem. Né? Bom, não vou me aprofundar muito nessa discussão, só remeto vocês a um outro vídeo, que é uma aula que eu lecionei no âmbito de um projeto que o Departamento de Teoria do Direito ele tem desenvolvido, Departamento de Teoria do Direito da FND, né? E o projeto se chama O Coronavírus Face à Teoria Racial Crítica. Nele eu tento debater um pouco mais essas questões. Bom, como eu disse, o coronavírus ele não é democrático. Quer dizer, na Idade Média havia uma imagem, vamos dizer assim, que ela era muito característica, que é a do memento mori. O que é o memento mori? Lembre-se de que você é mortal. Os medievais eles gostavam muito de evocar essa ideia para mostrar que, independente de você ser rico, pobre, você ser da igreja, ou você ser um leigo, de você ser um nobre, ou você ser um plebeu, independentemente da posição que você ocupa na escala social, né, na hierarquia de comando, independentemente disso, você irá morrer porque todos morrem. Quer dizer, o memento mori. A morte, então, nos equalizaria. A morte democrática que torna todos iguais. Essa foto aí, ao lado, é de uma tumba numa igreja em Siena, fui eu mesmo que tirei, e que reflete um pouco esse memento mori. Os medievais gostavam muito dessas imagens de caveiras, de defuntos, como uma espécie de lembrete de que, independentemente da posição em que você esteja, todos somos iguais, todos nos equalizamos em virtude da morte. Isso traz uma ilusão, quer dizer, nós não somos de fato iguais na hora da morte. Nós não somos iguais na hora da morte, exatamente porque, quer dizer, grupos diferentes têm condições de acesso à saúde e são diferentes. Então, mesmo num cenário praticamente pós-apocalíptico, como que a gente se encontra, a gente tem pessoas que terão a sua morte, vamos dizer assim, acelerada pela falta de insumos, e aquelas que vão ter a sua morte adiada, digamos assim, exatamente pelo acesso a certos insumos. Né?
E, no fundo, a gente tem políticas públicas que elas podem mitigar ou podem agravar os efeitos de um cenário como que nós estamos de pandemia. Sobretudo, agravar esses efeitos sobre as comunidades mais vulneráveis. O problema é, para que essas políticas públicas façam isso, para que as instituições públicas tenham condições de fazer isso, a gente precisa reorganizar o nosso sistema político e jurídico, quer dizer, e socioeconômico, como um todo. Para que a gente realmente se insira em um cenário no qual os grupos mais vulneráveis tenham condições mínimas, né, de sobreviver diante de uma situação tão catastrófica, a gente precisa de uma reorganização radical das nossas estruturas políticas, das nossas estruturas socioeconômicas. E aí vem a questão, até que ponto o nosso poder público está disposto a implementar essas reorganizações. Até porque elas implicariam em combater determinados privilégios, né? Bom, eu não sei se eu estou indo muito rápido, em geral falo muito rápido como palavras, como eu digo sempre, eu sou mineiro, então podem me interromper a qualquer momento, podem, tanto, enfim, pelo áudio quanto pela caixa de mensagens, dizer, professor, estou completamente perdido, que eu vou entender. Bom, mas é a partir dessa questão que eu fiz aqui, que a gente pode passar para o nosso segundo tópico, que é o pensamento único e as falsas necessidades. Quer dizer, a gente vive assolado nos últimos anos com o argumento de que o Brasil não pode parar. Quer dizer, é como se, mesmo dentro de uma situação de pandemia e de mais de 100 mil mortos, a gente devesse permanecer às nossas atividades regulares, porque uma interrupção ela levaria a uma crise incontornável, né? Eu gosto muito dessa charge, ela saiu na semana passada. A charge, ela tem 2 quadros, né? O primeiro quadro é um supermercado com um monte de guarda-chuvas. Não sei se vocês lembram, se vocês chegaram a ver essa reportagem, né? De um funcionário de um supermercado que morreu, e o supermercado continuou funcionando regularmente e simplesmente jogou os guarda-chuvas em cima do cadáver para não incomodar os clientes. E, por outro lado, uma quantidade enorme de covas abertas, que é também, se vocês olharem a imagem de fundo dos nossos slides, né? E em cima esse slogan que tem sido assumido quase como um mantra, né? De que o Brasil não pode parar. Bom, o que a gente tem assistido não é um esforço do poder público, como eu disse, para reorganizar as nossas instituições políticas e as nossas instituições, as nossas estruturas socioeconômicas, de forma a torná-las mais acessíveis, inclusivas e mitigar os efeitos da pandemia sobre os mais vulneráveis. Não é isso que a gente tem visto. Pelo contrário, a gente tem assistido uma campanha cada vez mais sistemática e cada vez mais violenta de naturalização do risco de morte. Chegou a um ponto, né, em que a curva do coronavírus, que acabou se mantendo estável no Brasil, né, ela não se reduziu, ela é conhecida fora do país como curva brasileira. Precisamente porque, ao invés de avançar em termos de mudança das nossas estruturas políticas e socioeconômicas, como eu disse, para tentar reduzir os efeitos da curva sobre os grupos mais pobres, que são exatamente os grupos que estão morrendo de forma muito mais generalizada e constante, o que a gente tem assistido é um esforço para normalizar a ideia de que 100 mil pessoas morrendo de coronavírus por dia é algo natural, é algo previsível, é algo com o qual a gente pode lidar. Isso me faz lembrar da frase de um grande filósofo, Frederick Jameson. Na verdade, o Zizek atribui essa frase ao Jameson, mas ninguém nunca conseguiu achar essa frase nas obras mesmas do Frederick Jameson. Então, talvez o Zizek simplesmente tenha imputado a frase ao Jameson como uma espécie de grande piada.
Mas há uma frase que se atribui ao Frederick Jameson que é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. Essa frase me parece emblemática para a gente começar os nossos encontros. Por quê? Porque a gente vive tão refém, vamos dizer assim, do pensamento único, a gente vive tão refém de falsas dicotomias, que a gente é incapaz de pensar em medidas mais consistentes, repito, de reorganização política e socioeconômica. A gente é incapaz de pensar em medidas mais consistentes do que o governo conceder, uma vez por mês, R$600 para os grupos mais vulneráveis. A gente é incapaz de pensar qualquer alternativa para além disso. Ou seja, qualquer alternativa mais radical de mudança das nossas estruturas sociais, embora, quer dizer, seja relativamente fácil imaginar um país no qual boa parte da população, inclusive por falta de medidas mais incisivas e por falta de iniciativas mais incisivas do poder público, morra à míngua de coronavírus. Quer dizer, é muito mais fácil na nossa cabeça, né, pensar em um mundo no qual a nossa estrutura política e econômica siga sendo tal como ela está instituída, mesmo que, em virtude dela, 1/3, 2/3 da nossa população morram, do que pensar em reformas substanciais, em um novo pacto civilizatório, né, por meio do qual essas pessoas não precisem morrer, né? Mais do que isso, a gente tem um discurso que, francamente ou abertamente, aceita a ideia de que os pobres podem ser sacrificados, ou devem ser sacrificados, para que o sistema não seja substancialmente transformado em virtude da crise. Tem uma frase do Donald Trump que é muito emblemática, né? Não podemos deixar que a cura seja pior do que a doença. Ou ainda a frase do Bolsonaro, né? Todos nós iremos morrer um dia. Então, como eu disse, a gente tem uma falsa dicotomia, que é entre morrer de fome ou morrer de peste. E a gente sequer consegue pensar numa alternativa no qual a peste possa ser combatida, e a fome também, né, por um rearranjo do nosso sistema político e jurídico. E isso tem tudo a ver com o direito, tem tudo a ver com a aula de hoje, né? Bom, há uma outra charge que eu adoro, que é uma colagem, né? Por um lado, você tem uma pintura do Debré, proprietário, sendo conduzido pela cidade numa liteira. Você tem um senhor de escravos sendo levado pelos seus escravos numa liteira, quer dizer, uma espécie de rede. E esse senhor de escravos está dizendo, né, o slogan do governo: o Brasil não pode parar. Bom, eu estava falando de falsas necessidades, né, ou de pensamento único. Isso me remete a um conceito criado pelo filósofo brasileiro Roberto Mangabeira Unger. Aliás, bom, Roberto Mangabeira Unger, bom, eu vou voltar a isso, mas o conceito dele é de ditadura da não alternativa. Isso fica muito evidente se a gente pega, por exemplo, um debate que tem sido conduzido tanto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, quanto pela mídia nos últimos dias, que é o de que a única forma de a gente impedir que o país entre em franca bancarrota depois de 2020 fazendo uma reforma administrativa e uma reforma fiscal radical, que, enfim, vai implicar em socializar os prejuízos, né? Colocar os prejuízos nas costas dos grupos mais pobres para salvaguardar o sistema, né? Ou para salvaguardar a estrutura econômica que nós já temos. O que é uma ditadura da falsa alternativa? Eu falei do Zizek mais cedo, né? O Zizek, no início da pandemia, ele escreveu um livro muito bom,
chamado Covid-19 e a reinvenção do comunismo, em que ele vai dizer o seguinte, o Zizek, um autor muito interessante, mas muito otimista, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, a única forma de reduzir a quantidade de mortos na pandemia é acabando com certas políticas neoliberais, né, de sucateamento, desfacelamento do Estado e retomando políticas de bem-estar social, como fortalecimento do espaço público, das escolas, dos hospitais, enfim, medidas de intervenção, projetos de renda mínima universal para toda a população. Ou seja, a única forma de passar pela crise sem que uma quantidade substancial da humanidade morra é abraçando certas políticas de bem-estar social. Então, para o Zizek, é como se o comunismo fosse quase inevitável, quase uma solução inevitável diante da pandemia. O que ele subestimou foi a disposição dos nossos governos neoliberais de rifar parcela da sua própria população, ou deixar que uma parcela substancial da população efetivamente morra, para que tudo permaneça como está. Então, longe de a gente ter um cenário no qual os governos eles se sintam, diante de 100 mil mortos, né, pressionados a fazer reformas substantivas, né, na nossa política econômica, para, como eu disse, mitigar os efeitos do coronavírus sobre os mais pobres, a gente tem um governo absolutamente disposto a permitir que os mais pobres morram, mais do que isso, a ampliar ou a engrossar políticas de austeridade, quando o que a gente menos precisa agora, né, é de políticas de austeridade, reforçar políticas de austeridade para, pelo menos, salvaguardar o rendimento daqueles grupos que já são os mais ricos. É por isso que a gente tem um projeto público, vamos dizer assim, que investe uma quantidade massiva de dinheiro, não, repito, para melhorar as condições dos hospitais, mas, por outro lado, para naturalizar a ideia de que 113.358 mortos, são os dados de quando eu fiz esse slide, ou seja, há 3 dias atrás, é algo com o qual a gente pode perfeitamente lidar. É algo que a gente está disposto a pagar, digamos assim, né? É por isso que eu citei o Mangabeira Unger, né? O Mangabeira Unger é um filósofo brasileiro que ele sempre contrapôs o que ele chama de experimentalismo institucional, que é a nossa disposição, a nossa coragem para repensar as nossas instituições sempre de forma a torná-las mais e mais democráticas, mais e mais inclusivas, mais e mais abertas e mais preparadas, né, para lidar com situações excepcionais. E, por outro lado, o que ele chama de fetichismo institucional, que é o mantra segundo o qual as nossas instituições são imutáveis. Então, mesmo em um cenário tão bizarro, tão extraordinário, tão excepcional quanto que nós estamos vivendo, as instituições têm que permanecer tal e qual elas eram antes, têm que continuar desenvolvendo as suas atividades sem qualquer tipo de alteração substancial, porque não há efetivamente nenhuma outra alternativa. O nosso imaginário ele acaba sendo sequestrado por aquilo que a gente já tem. A gente se torna incapaz de pensar em formas de organização social e formas de organização da nossa vida coletiva que sejam diferentes daquilo que a gente já tem hoje. Bom, no fundo, o que a gente vive na universidade é um reflexo dessa ditadura da não alternativa. Ou, para usar uma frase do Mangabeira, é um reflexo do que a gente chama de humanização do inevitável. É como se, como eu disse, o sistema, as nossas estruturas políticas e jurídicas, né, e o nosso sistema socioeconômico, ele fosse absolutamente inevitável, e o máximo que a gente pode fazer é torná-los um pouco mais humanos, né? Ou torná-los um pouco menos nocivos. A gente doura a pílula, né? A gente cobre de açúcar, cobre o nosso sistema de açúcar para tornar os efeitos perversos e essas assimetrias sociais um pouco menos bizarras ou um pouco menos sinistras, né? Nós
poderíamos estar fazendo, poderíamos estar utilizando os espaços da universidade, direcionando os recursos da universidade, tanto os recursos materiais quanto os intelectuais, para combater a crise. Os hospitais universitários estão trabalhando a todo vapor. A gente tem vários grupos de extensão que estão pensando em várias medidas, junto com órgãos públicos, junto com movimentos sociais, para tentar mitigar os efeitos da crise, mas a leitura que se tem é que a função primacial, a função primordial, e talvez até a única função da universidade, seja produzir diplomas para o mercado de trabalho. Quer dizer, produzir mão de obra barata, até porque a gente vive num mundo no qual o cognitariado é precariado, ou seja, mesmo o trabalho intelectual diplomado é um trabalho precarizado. Então não se enganem, quer dizer, boa parte um dos indicativos disso é que boa parte dos nossos advogados recém-formados recebem como salário um salário mínimo. É basicamente esse o salário que espera muitos dos nossos recém-formados. Então, a ideia é que a principal tarefa das universidades enfim, a principal tarefa das universidades é produzir mão de obra barata e produzir diplomas, e que se a universidade não está produzindo diplomas à torto e a vapor, ela está parada. É um mito. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto quanto nos últimos meses. Eu tenho vários colegas da mesma forma. Eu tenho vários colegas com todos as doenças possíveis de sobrecarga. Síndrome de burnout, depressão, tudo desenvolvido ao longo da quarentena por excesso de trabalho. Mas se cria o mantra segundo o qual a verdadeira tarefa da universidade é produzir diplomas, e se a universidade não está produzindo diplomas, ela está parada. Isso mostra esse fetichismo institucional, essa incapacidade de pensar as nossas instituições fora da caixa, de adequar as nossas instituições para além das estruturas às quais elas foram destinadas, e uma perda de experimentalismo institucional. Uma colega perguntou sobre, pediu para eu repetir sobre experimentalismo democrático, né? Experimentalismo democrático é essa capacidade de revisar as nossas instituições e revisar o nosso espaço público sempre para adaptá-lo às circunstâncias, às necessidades do tempo presente. Então, há um exemplo que eu gosto sempre de dar, né? Nós naturalizamos a ideia de que, quer dizer, todo mundo sabe que o Estado brasileiro precisa de um sistema de freios e contrapesos. Todo Estado democrático precisa de um sistema de freios e contrapesos no qual o poder controle o poder. Agora, nada implica que esse sistema de freios e contrapesos seja dividido em três: judiciário, legislativo e executivo, a não ser numerologia. Esse era um sistema que era adequado, esse sistema de tripartição de poderes, na época de John Locke, na época de Montesquieu, que era há 2 séculos atrás. O fato de a gente ter naturalizado essa estrutura institucional de tal maneira que a gente não consegue pensar num sistema de freios e contrapesos, um sistema de checks and balances que seja melhor do que esse, e, quer dizer, o mundo que a gente vive deixa mais do que evidente que esse sistema tripartite não funciona, e ele não funciona porque a gente tem ou o poder executivo invadindo esferas de competência do poder legislativo, ou o poder legislativo invadindo esferas de competência do poder judiciário, ou o poder judiciário invadindo esferas de competência dos outros dois. Quer dizer, o fato de a gente não ser capaz de pensar em formas de organização da nossa vida social que sejam mais funcionais, que atendam melhor às nossas necessidades do tempo, e que escapem, né, dessas estruturas burocráticas engessadas, é um sintoma da perda de experimentalismo democrático. Quer dizer, da nossa incapacidade de debater coletivamente sobre novas configurações da nossa vida em comum. Eu vou voltar a isso mais adiante. Mas quando a gente cria esse dilema, né, que a universidade ela deve ou direcionar os seus recursos materiais e intelectuais para combater a crise, ou produzir diplomas, entende que o verdadeiro papel da universidade é produzir diplomas para o mercado, sendo que, assim, a bem da verdade, a gente nem sabe se haverá um mercado para que vocês venham a trabalhar daqui a 3 anos. Desculpa, mas nada garante que a gente vá conseguir, com os recursos que a gente tem, superar a pandemia, até porque a linha está estabilizada. Então, nada garante que no mundo pós-apocalíptico que nós vamos viver,
ao fim da pandemia, caso a pandemia se encerre algum dia, nada garante que a profissão de advogados, de juízes e promotores ainda exista. Então, é um pouco bizarro, para dizer o mínimo, que a gente continue preparando pessoas com base nas categorias que a gente dava antes da quarentena, como se nada tivesse acontecendo, e como se, ao fim da quarentena, o mundo fosse permanecer tal e qual era antes. Como se as coisas fossem voltar à sua normalidade prévia. Quer dizer, eu não sei se é muita esperança ou muita falta de visão de futuro. É realmente uma profunda falta de visão de visão de futuro. É como se, ao invés de a gente estar se preparando... quer dizer, eu tenho sempre feito o seguinte paralelo, né? É como se a gente estivesse imaginando que estamos em meio a um apocalipse zumbi, Walking Dead, mas a gente acha que o mundo que vai ser construído, né, a cidade que vai ser reconstruída em meio aos destroços, será exatamente idêntica àquela que a gente vivia antes, e, por conseguinte, advogados, juízes e promotores seguirão sendo profissões essenciais. Então, eu preciso prepará-los para, daqui a 2 ou 3 anos, vocês continuem atuando nessas mesmas áreas. É ridículo. Mostra realmente a nossa profunda falta de visão. A gente está preparando pessoas para o mercado, mas sem entender as profundas transformações que o mercado e que a nossa vida coletiva como um todo pode sofrer caso a gente não assuma agora, já, iniciativas muito mais radicais de transformação dos nossos espaços, inclusive de transformação da universidade. É isso que é ilusório. É como se a gente estivesse tocando harpa enquanto Roma pega fogo. Quer dizer, quando a universidade ela reduz o debate, né, de voltar ou não às aulas por via remota, ao acesso ou não à internet, e quando muitos professores argumentam que basta transpor o conteúdo que a gente já dava antes da quarentena para os meios virtuais, a gente está agindo a partir de uma ilusão. Quer dizer, a gente está se auto-iludindo, porque a gente parte do pressuposto de que o mundo não está agora e de que o mundo não irá, nos próximos anos, sofrer alterações profundas em virtude da pandemia e do cenário que nós estamos passando. É como se, em meio à gripe espanhola, ou em meio à crise de 29, os juristas da época tivessem lavado as mãos e lecionado, enfim, decidissem preparar os futuros promotores, juristas, advogados, políticos, com as mesmas categorias do século XIX pré-gripe espanhola. A diferença até pelo fato de nós já termos vários exemplos históricos em contrário, a gente sabe que as nossas estruturas políticas, jurídicas, devem se transformar substancialmente em virtude da quarentena e da pandemia. Então não dá para a gente fingir que nada está acontecendo e agir normalmente, como se fosse uma mera questão de transposição para o ensino remoto. Não é. Agir dessa maneira acaba sendo profundamente antipedagógico. Quer dizer, será que o direito civil, de antes da pandemia, será que a discussão sobre direito à saúde, por exemplo, ela será a mesma depois da pandemia? Será que a pandemia, no debate sobre direito do trabalho, de relações empregatícias, com tanta gente, como eu disse, trabalhando de forma remota, ela não vai se alterar substancialmente depois da pandemia? Será que o direito internacional não vai ser profundamente, substancialmente modificado em virtude da pandemia, quando boa parte dos países fecharam do dia para a noite as suas fronteiras? Quer dizer, agir como se nada estivesse acontecendo não é saudável, não é pedagógico e acaba sendo, no fundo, emburrecedor. Se a gente não trava em todas as disciplinas, né, uma discussão séria sobre o que ensinar, como ensinar, para quem ensinar e para quem ensinar, se a gente não debate não revisa essas questões a sério, o que a gente vai fazer, no fundo, é ficção. Quer dizer, a gente vai tentar pensar com categorias, vamos dizer assim, com categorias do século XX, um cenário do século XXI, um cenário profundamente marcado por transformações geopolíticas extremamente drásticas. É isso que a gente chama de fetichismo institucional.
Bom, e no fundo é como se o professor estivesse se portando como esse cachorrinho da charge, né? O cachorrinho de chapéu sentado tranquilamente em meio ao coronavírus, né? Ou em meio ao incêndio. Tem várias variações dessa charge com o cachorrinho sentado de chapéu, né? Então, é aqui que a gente entra no terceiro tópico, né? Que é esse dilema: parar ou não parar? Bom, aqui eu gostaria de me deter um pouco mais aprofundadamente em dois filósofos de que eu gosto muito. Um é o filósofo brasileiro Paulo Eduardo Arantes, e o outro é o filósofo sul-coreano, radicado na Alemanha, o Byung-Chul Han. Os dois debatem muito sobre como a gente vive em um sistema que naturaliza ou que normaliza situações mais absurdas e que nos força a sempre produzir ou a sempre caminhar adiante, né? Meio como a Dory de Procurando Nemo, né? Continue a nadar, mesmo que eu não saiba em que direção estou nadando, né? O importante é nadar indefinidamente, né? O Paulo Eduardo Arantes ele lança uma questão num livro muito interessante chamado O Novo Tempo do Mundo, que é a seguinte: quando é urgente esperar? Ele tem uma frase que eu acho que sintetiza um pouco a perspectiva dele, né? Ele vai dizer o seguinte: nos tempos que correm, e aí nos dois sentidos, né? Nos tempos que correm, tanto como os tempos atuais, quanto como os tempos que estão sempre correndo, sempre acelerados, sempre caminhando em direção a algum lugar, nos tempos que correm, a espera tornou-se uma punição, porque imobiliza. Quer dizer, a gente vive num momento em que todos se sentem permanentemente obrigados a estar fazendo alguma coisa. Eu preciso estar sempre me aperfeiçoando. Então, sei lá, eu estou na quarentena, se eu não estou tendo aula, eu tenho que estar fazendo cursos. Quer dizer, eu tenho sempre que estar me movendo como uma espécie de tubarão, né? Eu preciso estar sempre me alimentando para não morrer, um beija-flor. Eu preciso sempre trabalhar continuamente, sempre trabalhar em ritmo acelerado, não se sabe para quê. Eu preciso estar sempre me aperfeiçoando, sempre acelerado, porque parar significa caminhar na contramão de todos os demais. Quer dizer, enquanto eu estou parado, o meu colega está produzindo. Enquanto eu estou, sei lá, em casa na quarentena pensando na vida, o meu colega está fazendo um curso remoto de uma universidade alemã. Enquanto eu estou parado, o meu colega está participando de um projeto de extensão. Então eu preciso sempre me aperfeiçoar e sempre correr para adiante, sempre me superar, como se eu vivesse permanentemente em competição com inimigos invisíveis, né? Eu vivesse permanentemente nesse sistema. E nesse sistema não há nada mais bizarro, então não há nada mais sinistro do que a ideia de quarentena. Não porque a ideia de quarentena vá representar uma crise de produção, que as pessoas elas vão, de fato, viver um cenário de crise de abastecimento de insumos essenciais, de comida, medicação, qualquer coisa do gênero. Não é isso. É porque se eu paro de produzir mais e mais, se eu paro de aumentar a produção, mesmo que a produção permaneça fixa, num ponto fixo, que garanta a minha sobrevivência, se eu paro de crescer, isso implica que eu vou ser necessariamente deixado para trás. Uma coisa é essa lógica de competição permanente e de permanente expansão, ela invadir o campo de atuação das empresas. O problema é que essa lógica ela invade também a maneira como nós, individualmente, nos relacionamos com a vida e como as instituições públicas se relacionam umas com as outras, como a universidade se relaciona. Quer dizer, não é à toa que as nossas universidades hoje são tão obcecadas com rankings, né? É como se todas as universidades do planeta vivessem uma espécie de corrida de cavalos, uma corrida de cachorros, em que elas precisam permanentemente aumentar a sua quantidade de projetos de extensão, a quantidade de vagas oferecidas, a quantidade de pesquisas, a quantidade de patentes. Porque uma universidade parada, uma universidade que não expande,
essas proporções, ela gradualmente será superada pelas suas colegas nessa corrida de cachorros permanente. Então, nesse cenário absolutamente neoliberal, dentro dessa retórica bizarra de darwinismo social, na qual nós fomos educados, não há pesadelo maior do que um mundo parado. A imagem mais apocalíptica, enfim, que a gente pode imaginar é um mundo, não um mundo de crise de abastecimento. Vejam só, não se trata de crise de abastecimento. É um mundo no qual a produção ela permanece, mas a produção ela permanece não dentro de uma aceleração exponencial, mas ela permanece estagnada. Ainda que, quer dizer, a gente produza para ninguém. A gente já não se preocupa mais, a bem da verdade, aí pensando especificamente nas universidades, com a qualidade dos projetos que a gente desenvolve ou que a gente patenteia. A discussão da universidade não é, sei lá, eu quero ser a primeira universidade a descobrir a cura para a AIDS ou a cura para o câncer. A gente se preocupa com quantidade. Eu quero ser uma universidade posicionada em um bom ranking em relação às outras, porque eu quero ter uma quantidade maior de patentes do que as outras universidades. Essa lógica que invade a nossa esfera da vida privada, essa aceleração permanente, esse medo de parar, reflete aquilo que o Byung-Chul Han e também o Paulo Arantes, eles definem como sociedade de doping. Por que uma sociedade de doping? Porque a gente entende a hiperatividade mortal, ou a inquietude, ou a excitação neurótica como uma espécie de trunfo. É um valor, é um mérito você ser uma pessoa hiperativa, você ser uma pessoa hiperprodutiva. A ideia da pessoa multitarefa, né? Isso acaba se tornando, acaba sendo visto como uma virtude. Repito, não só nas empresas, mas na nossa vida privada e também nas universidades. Isso invade todas as searas da vida, né? A crença de quanto mais hiperativo, quanto mais produtivo você é, nesse sentido, quanto mais à frente você está, numa espécie de ranking imaginário, competindo com concorrentes invisíveis, melhor você está. Então a gente vive sempre numa pressão para aumentar a quantidade de diplomas, aumentar a quantidade de horas trabalhadas. Então, isso cria uma sensação sinistra. Aí, repito, aí pensando especificamente nas universidades. Uma universidade que está atuando diretamente junto à comunidade para mitigar os efeitos da quarentena, por exemplo, sobre os grupos mais vulneráveis, como a UFRJ tem gloriosamente feito desde que a pandemia começou, uma universidade que faz isso não basta. Por quê? Porque dentro dessa leitura neoliberal, o papel verdadeiro da universidade é produzir mais e mais diplomas. Então, se a gente não produz uma quantidade X de diplomas, a gente perde para a USP. Esse ano a USP formou mais cabeças e aprovou mais pessoas na OAB do que a UFRJ, porque a UFRJ estava parada. Ou esse mês a USP teve mais patentes do que a Minerva. É esse tipo de lógica que faz com que a gente se sinta tão profundamente desconfortável em suspender as atividades regulares, e é o que faz que a gente naturalize a ideia de que a gente precisa voltar a qualquer custo. Porque a gente precisa voltar a qualquer custo porque, numa competição imaginária em direção ao apocalipse, a gente já está alguns meses atrasado em relação a outras universidades, como a USP, profundamente neoliberal nesse sentido, que não parou. Quer dizer, que desde o início da quarentena manteve as suas atividades regulares como se nada tivesse acontecido, cândida e plena. Então, é um sistema que ele caminha na contramão de qualquer possibilidade de contemplação e de aprofundamento. Por quê? Porque contemplação e aprofundamento pressupõe espera, ele pressupõe que eu me detenha, ele pressupõe que eu pense de uma forma mais demorada ou mais vagarosa sobre um cenário. No momento em que nós estamos, esperar é urgente. A gente vive num contexto de urgência da espera. A gente precisa esperar, até para revisar essa ideia assustadora de que as universidades vivem em competição permanente, e numa competição permanente contra inimigos invisíveis.
se as universidades estivessem trabalhando menos para aumentar os seus números dentro desse ranking, e mais no sentido de construir pontes umas com as outras, né? Universidades com universidades e com a comunidade, a nossa capacidade de pensar e a nossa capacidade de se mobilizar diante de um cenário tão excepcional, quer dizer, tão extraordinário, tão inusitado quanto o de pandemia, seria muito maior. Mas é isso que a gente não entende, a gente naturaliza a aceleração. Gente, está sendo muito abstrato? Alguém? Não, tu não vai entender. Não, tá ok. Ok, Perfeito. tudo ok. Perfeito. Bom, esse tipo de dinâmica, ela se reflete, por exemplo, num mantra, né, de que todo indivíduo agora é o seu próprio chefe, seja o seu próprio chefe, né? Há uma espécie de darwinismo social difundido na nossa cultura, segundo o qual todos nós vivemos numa espécie de permanente luta pela sobrevivência. Todos nós somos responsáveis por nos aperfeiçoarmos continuamente. É como se cada um de nós fosse um empreendedor. Qual é a nossa empresa? Nós mesmos. Quer dizer, é uma espécie de mantra coaching, né? Você é um empreendedor de si mesmo, você deve aproveitar o seu tempo livre para investir continuamente em você para se tornar, dentro de um cenário de competição permanente, mais e mais aprazível, digamos assim, mais e mais interessante para o mercado. Então, sei lá, muita gente, em contexto de quarentena, como eu disse antes, sofre dessa sensação de que, olha, enquanto eu estou aqui olhando para o teto, os meus colegas das faculdades privadas já estão a todo vapor se formando e se qualificando e fazendo N cursos. A UFRJ está parada. O que é ilusório nisso? Primeiro, essa gente está se formando para quê? Quer dizer, para que mercado? Quer dizer, eles estão caminhando em que direção? A gente não questiona a direção para onde a gente está caminhando. Quer dizer, a gente só parte do pressuposto de que a gente precisa acelerar e acelerar e acelerar. Eu preciso me aperfeiçoar, mas aperfeiçoar em direção ao quê? Eu preciso fazer uma quantidade cada vez maior de cursos, mas esses cursos vão me preparar para que contexto social? Desculpa, eu não sei dizer. Eu realmente não sei dizer em que direção a gente está caminhando, para que a gente está, para que cenário nós estamos preparando vocês. Se é que haverá um cenário para prepará-los, né? Eu estou sendo muito radical em relação a isso, né? Sei lá, dependendo, eu acho que a gente deveria estar ensinando vocês a usar armas e a usar coquetel Molotov. Enfim, enfim, conseguir conviver com enfim, ou a caçar no mato. Quer dizer, a gente nada me garante que o mundo, tal qual nós conhecemos, vai sobreviver daqui a 2 ou 3 anos, considerando a situação como ele está. Mas se a gente naturaliza essa ideia de darwinismo social, de que todos estamos em constante competição uns com os outros, e que, por conseguinte, a gente não pode parar, e não pode parar sequer para pensar, a nossa capacidade de refletir sobre esses temas, quer dizer, em que direção eu estou caminhando, para que eu estou me preparando, ela desaparece. Bom, a lógica neoliberal, né, que é uma lógica de darwinismo social e que entende que todos nós somos fundamentalmente concorrentes, nós não somos colaboradores, a gente concorre uns com os outros, né? A lógica neoliberal, ela fica muito marcada, quer dizer, a lógica neoliberal ela fica muito marcada por uma percepção de que a solidariedade ela deve ser evitada. Por quê? Porque ela garante a sobrevida dos mais fracos. Se vocês pegam o Herbert Spencer, que é o pai da ideia de darwinismo social, né, ele diz isso taxativamente. Ele diz, olha, o grande
problema ou o grande... como é que eu vou dizer? O elemento mais negativo na estrutura social em que nós estamos, né, o elemento mais negativo da nossa vida social é a caridade. É o que o Spencer dizia. Por que a caridade? Porque a caridade impede que, numa luta contínua por sobrevivência, os mais fracos morram rápido e permitam uma sociedade constituída apenas por aqueles que conseguem, eles próprios, ativamente, manter os seus... como é que eu vou dizer? Manter as suas próprias condições de sobrevivência. Dentro de uma leitura darwinista, como a do Herbert Spencer, e que, repito, está na base da estrutura neoliberal que a gente vive, uma pandemia, ela não é uma tragédia, uma pandemia é uma oportunidade, porque ela separa o joio do trigo, ela permite que aqueles que não são empreendedores, aqueles que não têm espírito empreendedor, aqueles que não conseguem normalizar e se adaptar a um cenário assim, ela permite que essas pessoas nadem de braçada, vamos dizer assim, elas continuam a nadar, as pessoas elas se desenvolvem e, por outro lado, magicamente extermina os mais fracos. Então, não é aleatório, não é acidental que os governos procurem naturalizar a morte de 100 e tantas mil pessoas como se isso fosse absolutamente comum e a gente precisa continuar acelerando, quer dizer, continue trabalhando, quer dizer, não reclame, trabalhe, né? Enfim, continue tocando a sua vida, continue se aperfeiçoando, continue estudando, continue trabalhando. Essas 100 mil pessoas morreram porque era para que elas morressem mesmo. Isso faz parte do jogo, porque nós estamos em contínua competição pela sobrevivência. Isso faz parte da estrutura mesma da dinâmica em que a gente vive. Como eu disse, uma dinâmica de aceleração permanente e da ideia que naturaliza a ideia de que alguns fatalmente irão ficar para trás. Bom, no fundo, o que a universidade está fazendo hoje é exatamente a mesma coisa. A gente está naturalizando essa ideia. A Luana ela pediu para fazer uma pergunta. Luana, você quer perguntar agora ou você quer perguntar no fim? Pode perguntar. Não, assim, tem muito a ver com o que tu tá falando, mas pode continuar, Felipe, eu não quero interromper. Não, pode perguntar. Então, a gente, quando a gente estuda saúde mental, né, e autismo, existe um conceito que é a noção de comoditização das categorias da saúde mental na academia, não é? Então, mesmo quando você não acredita, por exemplo, que o autismo ou que a depressão ou a ansiedade sejam tipos naturais, você transforma elas em tipos naturais na academia para se fazer valer dela. Eu lembro daquela frase do personagem do David Stewie no Fargo, que é: uma galinha é uma desculpa de um ovo para fazer um novo ovo, né? E aí, o meu incômodo agora com o que a gente está vivendo em termos de produção de conhecimento sobre a pandemia e nessas aulas sobre a pandemia, é se a gente também não começa a comoditizar a própria noção de pandemia na academia, não é? Ainda mais quando você se interessa por isso e tenta publicar sobre isso, parece que você está utilizando a pandemia como uma commodity acadêmica para produzir sobre ela e conseguir, como tu disse, né, competir melhor e ser um acadêmico melhor e estar mais... empreender melhor a si mesmo na academia. E aí, a minha pergunta era se quando a gente não faz esses momentos, não é? Inclusive, que ótima maneira de começar uma segunda-feira. Eu acho que eu só vou desistir da semana depois dessa aula. Mas se a gente também não está comoditizando a pandemia, quando a gente pensa nesse contexto de produzir sobre a pandemia dentro da academia. E enfim, eu não sei se eu me fiz clara.
Brilhante, brilhante. Nós somos, quer dizer, eu acho que são dois riscos, né? O primeiro risco é agir como se a pandemia não estivesse acontecendo. O segundo grande risco talvez, o de, partindo um pouco dessa lógica de que o lance é se adaptar, né? A gente começar a produzir massivamente sobre a pandemia como se adapte ao novo normal, né? Então agora eu já tenho um filão de autoajuda, quer dizer, se abre um novo braço, né? Eu tenho toda uma literatura de autoajuda de forma geral, e agora eu tenho uma literatura de autoajuda sobre pandemia, ou uma literatura de autoajuda sobre como sobreviver em tempos de crise sanitária, né? Isso sem sombra de dúvida. Há um risco muito grande de capitalizar em cima da tragédia e que gira um pouco também dessa dinâmica, né? De que eu preciso me adaptar e de que necessariamente eu preciso me inserir a qualquer custo. E de quem não se insere é aquele que está ficando para trás. Ô, Felipe, eu queria fazer um comentário. Manda. É um pouco dentro disso que a Luana falou. É que é interessante como isso está tão introjetado na academia e nessa cultura acadêmica, que um dos principais problemas que nós tivemos na parte acadêmica envolvendo a pandemia foi que muitas revistas começaram a flexibilizar os seus critérios para acelerar algumas publicações. Então, tipo, no primeiro semestre tiveram revistas com, sei lá, 4 números, quando anualmente eles só teriam 2. Então, agora, vários artigos, várias pesquisas começaram a ser revistas e começaram a ver que, tipo, num critério fora da pandemia, alguns artigos ou algumas publicações jamais teriam sido aceitas. Então, nessa coisa de se fazer valer da pandemia para publicar e criar o seu nome, a gente está tendo até uma banalização do conhecimento científico. Exatamente. É isso que a Luana falou. Tipo, um livro foi publicado semanas depois. Exatamente. E uma coisa que eu fico Tem pensando coleções muito... de livros, né, agora, pensando a pandemia. Sim. Mas uma coisa que eu me pego muito pensando é a nossa condição, assim, tipo, de pessoa inserida nesses espaços, porque é um pouco que... É um movimento que, se a gente tenta fazer uma grande oposição, a gente é levado pela onda. Então, se eu tento, tipo, não entrar nesse fluxo da universidade, nesse fluxo de produtividade, nesse fluxo em si neoliberal, eu fico excluído do movimento. Então, me parece que, às vezes, a resposta a essa situação, e a minha dúvida se é isso que você propõe, é que a proposta a esse aceleramento não é um não movimento, mas um não deixar de estranhar. Seria isso? Bom, a Luana ela fez um comentário, brilhante a sua pergunta, e eu adorei o comentário da Luana. É a gigequização da pandemia. Quer dizer, com a questão da Gigec. Sim, o Gabriel comentou, né? Essa necessidade dele de comentar todo e qualquer acontecimento da vida social. Quer dizer, exato. A meu ver, o que a gente precisa fazer urgentemente é preservar essa dimensão de estranheza e essa dimensão de absurdo. Não é como naturalizar uma situação tão assimétrica. Isso não existe. Quanto mais eu tento naturalizar, seja para agir como se nada tivesse acontecendo, seja para agir como se a pandemia fosse um novo normal, quer dizer, a pandemia não é normal, não há nada de normal em 100 mil pessoas morrendo. Quer dizer, isso está longe de ser normal. Se eu começo a lidar com isso de uma forma normal e me adequo de alguma maneira a essa dinâmica, eu acabo me inserindo, me reinserindo ou me recolocando nessa dinâmica de darwinismo social. Eu não tenho dúvida. As próximas bolsas de pesquisa, seja para iniciação científica, ou seja para pesquisadores sêniores e por aí vai, elas vão girar em torno de combate ao Covid. Vai virar uma espécie de slogan. Quer dizer, eu faço pesquisa de combate ao Covid, então, por conseguinte, eu tenho prioridade na concessão de bolsas. Quer dizer, isso também é extremamente problemático, sem dúvida. Quer dizer, se a gente
perde a nossa capacidade de se chocar, quer dizer, se a gente perde a nossa capacidade de se estranhar e de se horrorizar, então, quer dizer, não é possível fazer um debate minimamente sério, né, nesse contexto. E o pior, né, a gente acaba vivendo, aí, voltando um pouco para o slide, uma espécie de pressão de desempenho, né? Eu preciso produzir, quer dizer, preciso produzir em qualquer momento. Então, vou aproveitar. Eu tenho vários colegas, né? Eu aproveitei a quarentena para publicar. Aí eu, enfim, publico livros e livros e livros, enfim, artigos e artigos e artigos sobre a quarentena. Quer dizer, a gente recai nesse ciclo vicioso de humanização do inevitável e enfim, de síndrome da Dory. Continue a nadar, continue a nadar. Também me remete também à charge que eu coloquei, né? 2 entregadores de bicicleta conversando e um comenta, né? Você não dorme melhor sabendo que é seu próprio patrão? E o outro, não, eu não durmo. Quer dizer, é um pouco isso. Nós todos somos educados para vermos a nós mesmos como um empreendimento. A gente vê a nossa vida como um empreendimento. Eu tenho colegas que eles não saem nunca mais, eles não saem de férias. As férias deles não existem. As férias são sempre estágios pós-doutorais. Então, ao invés de eu sair, quer dizer, eu saio para, sei lá, Fortaleza, mas não é um passeio qualquer. Assim. Vou fazer um estudo de campo enquanto estiver em Fortaleza. Quer dizer, eu não consigo nem justificar para mim mesmo que eu precise de um tempo privado ou um tempo para, enfim, cuidar dos meus, ou para cuidar da família, ou, enfim, eu preciso de um tempo para vivenciar a crise, eu preciso de um tempo para surtar em casa. Quer dizer, todo tempo livre, na verdade, é um tempo de autoaperfeiçoamento em um processo contínuo de competição e de concorrência. Pode não parecer, mas embora a UFRJ ela seja uma instituição pública, nós, enquanto professores e alunos, também vivemos dentro dessa lógica. A gente vive num sistema bizarro de competição uns contra os outros o tempo inteiro, para ver quem é mais produtivo, quem tem mais projetos submetidos. Isso é a maneira como esse modelo de darwinismo social ele infecta a vida, e isso fica muito escancarado em um cenário de pandemia. Ao ponto em que eu tenho colegas que se sentem de fato culpados por não estarem, sei lá, escrevendo sobre o coronavírus, ou por não estarem escrevendo porque eles têm crianças para cuidar, ou porque eles têm idosos para cuidar, ou porque eles próprios são do grupo de risco. Enfim, nós vivemos em um cenário em que tudo é transformado magicamente em oportunidade para que o sistema caminhe para frente e para que nós todos continuemos concorrendo. Essa é a estrutura básica do neoliberalismo e a maneira como nós todos, mesmo uma figura tão anti-neoliberal quanto o Zizek, digamos assim, mas a maneira como nós todos incorporamos essa lógica na nossa praxis cotidiana, quer dizer, no nosso modus operandi, né? Nós somos todos refém desse tipo de lógica produtivista. Bom, o Byung-Chul Han ele tem um livro muito bom chamado Sociedade do Cansaço. Se vocês observarem, nas referências bibliográficas, né, para a aula de hoje, eu coloquei um texto da minha querida aluna, Kátia Araújo, que é uma resenha de um filme sobre uberização a partir de um texto, de um livro do Byung-Chul Han. Mas o Byung-Chul Han ele cria o conceito de sociedade do cansaço. Ele vai dizer o seguinte: no século XX, nós vivíamos numa sociedade disciplinar. Uma sociedade no qual o indivíduo ele tinha que se submeter ao controle de grandes instituições. O adversário dessa sociedade disciplinar, a figura que essa sociedade disciplinar ela visava como uma espécie de inimigo, eram os loucos e os delinquentes, ou seja, aquelas pessoas que não se conformavam às normas impostas de cima pelas grandes instituições. Essa é a lógica da sociedade disciplinar. É o que a gente estuda, por exemplo, em Foucault. A sociedade contemporânea, ela trabalha dentro de uma outra lógica, que é uma sociedade de desempenho.
E o grande adversário dessa sociedade, digamos assim, não é mais o louco ou o delinquente. Não são aquelas pessoas que não se ajustam às normas disciplinares impostas de baixo. São os depressivos e os fracassados, com muitas aspas aqui. Ou seja, é como se nós vivêssemos num sistema que dissesse assim, não, você agora não é mais controlado 24 horas por dia pela empresa, por exemplo. O dono da empresa não vai mais ficar na sua cola 24 horas por dia, vendo se você cumpre ou não as regras da empresa, os procedimentos estabelecidos para a produção fabril, digamos assim. Isso não existe mais. Você é livre para trabalhar da maneira como você quiser, desde que você trabalhe muito e mostre mais produtividade do que seus colegas. Porque uma vez por mês a gente vai demitir alguém aleatoriamente, aquele que tenha produzido menos. Então não importa muito como você irá produzir, desde que você produza. Mais do que isso. A gente não tem nem metas fixas, né? A gente põe uma meta, mas quando a gente chega na meta, a gente dobra a meta. Não tem uma meta fixa. A meta é sempre estar acima dos demais. Eu conheço empresas que fazem isso. Elas ritualisticamente demitem um funcionário por mês, sempre o menos produtivo. Ou seja, não importa como você trabalha, trabalhe o jeito que você quiser, você é livre. Você pode trabalhar em casa, você pode trabalhar no espaço da empresa, pouco importa. Desde que você não seja o último dentro de um ranking, desde que você não seja o que menos produz, porque o que menos produz é demitido. Então a empresa todo mês contrata alguém e demite alguém. Muitas lojas de rua fazem isso, não sei se vocês já repararam. Bom, por que isso é bizarro? Porque ela cria um cotidiano no qual todos nós nos sentimos forçados a maximizar a produção a qualquer custo. Enfim, como eu disse, é como se todos nós estivéssemos em permanente competição uns com os outros, né? É como se todos nós fôssemos empresários de nós mesmos. Um dos grandes efeitos perversos disso é que um sistema como esse, ele socializa os riscos e privatiza os lucros. Por que socializa os riscos? Se todos nós somos empresários de nós mesmos e somos os responsáveis, únicos e exclusivos, pelo nosso rendimento, então a gente não tem mais grandes instituições que se responsabilizem por nós. Inclusive pela nossa saúde físico-mental, né? Você está morrendo de coronavírus e não tem plano de saúde? Azar o seu. Quem mandou não trabalhar mais para conseguir um plano de saúde? Ou você não pode se dar o luxo de parar na quarentena, como disse a Vanessa da Mata, né? Você não pode se dar o luxo de parar na quarentena? Quem mandou não esconder dinheiro no colchão? A culpa é sua. Então, nós vivemos numa sociedade em que os lucros eles são privados, mas os riscos, que numa sociedade disciplinar eram relegados às instituições. Afinal, o que caracteriza o empresário e diferencia o empresário do trabalhador, né? Por exemplo, o empresário é aquele que assume o risco. Nós vivemos numa sociedade em que os riscos eles não são do empresário, os riscos são de todos. Você, enquanto trabalhador, na verdade, trabalhador não, porque trabalhador não existe mais, né? Você, enquanto empresário de si mesmo, assume exclusivamente os riscos. Os lucros continuam sendo da empresa, mas os riscos eles são seus. Porque você é o único responsável por crises de forma geral, né? Então, a gente vive sob esse mantra, né, do yes, we can, né? Sim, nós podemos, né? O que explica, por exemplo, o consumo cada vez mais acentuado de literatura de autoajuda ou de coaching, né? E o que explica que talvez as grandes doenças da nossa época, os grandes transtornos psicossociais da nossa época sejam transtornos por queima ou por superaquecimento. Quer dizer, queima do eu, para usar a expressão que o Byung-Chul Han utiliza. Quer dizer, os nossos grandes transtornos psicossociais, como a depressão e a síndrome de burnout, eles são transtornos ligados ao excesso de produção, a hiperprodução, a tal momento em que o sistema do indivíduo entra em colapso, em que o excesso de responsabilidades, o excesso de riscos que eu assumi e que foram lançados sobre as minhas costas nesse contexto de permanente competição, ele simplesmente colapsa.
eu não vou comentar, até porque nosso tempo está acabando, mas há um episódio maravilhoso, absolutamente maravilhoso, de Black Mirror, um episódio chamado Nose Dive, que é perfeito para discutir isso. É uma cidade na qual todas as pessoas são julgadas, o desempenho de todas as pessoas é avaliado a todo momento. Não só no trabalho, seu desempenho na sua vida é avaliado a todo momento. Então, tudo que você faz vira performance. Sei lá, eu vou sentar na rua para tomar um café. O meu café é uma performance. As pessoas elas podem dar 1 estrela, ou 2 estrelas, ou 3 estrelas. Elas dão nota para as minhas performances na minha vida como um todo. E aí tem uma moça que, enfim, ela quer ter uma boa avaliação, porque de uma boa avaliação depende uma série de benesses que você tem na sociedade, e ela entra em colapso, quer dizer, ela sofre uma verdadeira síndrome de burnout. É isso que muitos autores chamam de uberização. O que a gente vive é uma espécie de uberização da vida. A Luana comentou, né? Felipe, fiquei pensando como nós construímos nossas noções basais, sujeito de direito e autonomia no invulnerabilismo. O protótipo do homem médio do direito é sempre sujeito vitruviano, que nasceu com 30 anos, já pós-doutor, bem-sucedido e concursado. Né? Não, exatamente, exatamente. Quer dizer, a gente pega como paradigma, né, esse indivíduo hiperprodutivo. E mais do que isso, a gente entende que as pessoas que não se adaptam a esse sistema têm que morrer mesmo. Quer dizer, a lógica é um pouco essa. Nossa, você não consegue trabalhar durante 30 horas por dia e não consegue produzir, você não consegue se adaptar a um contexto de pandemia e se reinventar, como muitos jornais têm feito, né? Reinvente-se. Você não tem esse espírito empreendedor para, enfim, aprender a vender máscara durante a quarentena, então é melhor que você morra mesmo, porque na sociedade do futuro, pessoas como você não cabem, né? É um pouco essa lógica. Pandemize-se, né? Não, perfeito, exatamente. Bom, aí só para fechar, não é à toa que muitos professores naturalizaram a quarentena como se isso fosse absolutamente regular, como se isso fosse absolutamente normal. Por quê? Porque para eles esse cenário de crise, de precarização, de socialização dos riscos, ele já é natural, já é o contexto em que ele vivia antes da quarentena. Então, qual é a diferença? Porque eu fiquei muito incomodado com a maneira como muitos colegas, eu e outros colegas também, né, a gente ficou muito incomodado com a maneira como o governo e como certos setores da universidade pressionaram para a volta às aulas a qualquer custo. Isso foi um incômodo, foi um desconforto muito grande, né? Em várias esferas da universidade. E eu demorei a entender por que os meus colegas eles não sentiam o mesmo incômodo que eu. E depois eu entendi. Eles não sentem esse incômodo porque já é o mundo em que eles viviam. Quer dizer, não há diferença para eles entre... Aliás, eu gosto de dizer, né, que para eles não há diferença entre dar aula à distância e dar aula presencial, porque eles já davam aula à distância ainda que presencial. Então, para eles, dar aula para uma tela de computador silenciosa ou dar aula para uma turma silenciosa, dá no mesmo, né? Mas, além disso, eles já vivem dentro de um sistema, vamos dizer assim, um sistema de competição permanente e de fragmentação do espaço público, né? Muito antes de um cenário de quarentena, um cenário de pandemia, né? Meu tempo já está esgotado, na verdade, então eu não vou me aprofundar muito nessa discussão, não. Talvez a gente consiga voltar a isso em outra aula, até porque eu queria falar um pouco sobre educação bancária, né? Sobre como a gente reduz a ideia da universidade como sendo simplesmente um espaço de venda de conhecimento, né? De venda de um conhecimento pré-formatado para capacitar futuros profissionais para o mercado. Como eu disse, que mercado a gente já não sabe mais, né? Talvez o mercado não exista. Mas vou passar rapidamente por uma charge, né, que eu achei muito engraçada, que acho que ilustra bem o que eu gostaria de ter dito sobre esse ponto também. Né? São duas pessoas comentando, duas pessoas conversando em frente a uma escola que está pegando fogo. E uma diz, não acredito que a escola pegou fogo. E a outra responde, ainda bem que tiramos as crianças a tempo. E aí a outra emenda, né? Bom, agora é melhor elas voltarem. Mas a escola está pegando fogo ainda, né? É outra emenda. Mas o incêndio piorou.
E aí a primeira emenda. Sim, mas pense como é prejudicial elas ficarem aqui fora. Quer dizer, isso acho que traduz muito o que eu vim tentando dizer até aqui. Tá, aí 5 minutos e eu encerro. Bom, o que a filosofia tem a ver com isso? Exatamente porque numa aula de filosofia eu quis começar lavando roupa suja com vocês, né? Em última instância, alugando vocês por 1h40 para lavar roupa suja. Por que isso me pareceu importante? Porque filosofia é fundamentalmente, aqui eu estou dando uma definição, né? Anotem isso, filosofia é uma discussão racional, ou seja, é uma troca de argumentos fundamentados, argumentos com fundamento, sobre critérios de valoração, sobre os nossos critérios de valoração. Todas as nossas escolhas políticas, éticas, estéticas, morais, todas as nossas escolhas, elas pressupõem critérios de valor. Se eu digo que uma obra de arte é mais bonita ou mais feia do que a outra, ou se eu digo que uma pessoa é mais verdadeira ou mais falsa do que a outra, se eu digo que um argumento é mais verdadeiro ou mais falso do que o outro, se eu digo que uma ação é mais moral ou mais imoral do que o outro, enfim, eu estou fazendo juízos de valor. O debate central da filosofia é quais são os critérios para a formação dos nossos juízos de valor. Ou seja, quais são os critérios por meio dos quais nós valoramos a realidade? Esses critérios, eles têm algum fundamento? É possível encontrar algum fundamento racional para os nossos critérios de valor ou não? É tudo abstrato, é tudo subjetivo. O grande debate, o debate crucial da filosofia, gira em torno disso. É por isso que a filosofia ela sempre discute o que é o bem, o que é a verdade, o que é a beleza. A filosofia ela assume essas questões como chave, porque ela vai se perguntar, como Miguel Reale dizia, né, qual é o valor dos nossos valores, como a gente valora os nossos critérios de valor. Eu gosto de dizer que a grande adversária do filosofar como um todo é aquela frase, né, de gosto não se discute. Para o filósofo, todo gosto se discute. Quer dizer, todo gosto é passível de análise e de debate no espaço público. A gente precisa colocar sob exame, sob análise, a gente precisa julgar os critérios de julgamento por meio dos quais a gente conduz a nossa existência. Isso é o mínimo para que a gente tenha uma existência minimamente humana, né? E que a gente se coloque, aprenda a se colocar em questão ou aprenda a se colocar em exame. E que a gente coloque isso no espaço público, a gente seja capaz de colocar os nossos valores na roda e colocá-los em um debate franco, aberto, livre, com todos os demais, né? Para tentar dar fundamentos, para tentar argumentar sobre o valor desses valores, sobre os critérios de valoração que a gente, na nossa vida, adota. Então, o que é a filosofia do direito, especificamente? A filosofia do direito é uma discussão racional, ou seja, também baseada em argumentos fundamentados, sobre um valor em específico, que é o valor da justiça. Então, na filosofia do direito, a gente vai debater o que é uma ação justa, o que é uma pessoa justa, o que é uma sociedade justa, quer dizer, o que cada cultura entende propriamente como sendo justiça, se existe uma concepção universal ou não de justo. Essas são questões características da filosofia do direito, enquanto um ramo da filosofia, ou seja, como um compromisso para debater valor. Bom, o que a gente está fazendo desde que a aula começou é filosofia. Quer dizer, não é à toa que eu tentei evocar, né, o Frederick Jameson, o Zizek, o Mangabeira Unger, o Paulo Arantes, o Byung-Chul Han, o Mark Fisher, o Derrida, quer dizer, eu ia citar o Derrida mais lá atrás, né? Acabei não citando, né? Mas se eu simplesmente reproduzisse o conteúdo programático que eu dava, né, nessa disciplina de filosofia do direito antes da pandemia, como se nada tivesse acontecendo, eu estaria ensinando filosofia, sem sombra de dúvida. Mas eu não estaria ensinando, ou não estaria provocando vocês para que
filosofassem. O que eu quero é que vocês filosofem. E aí o desafio é um pouco maior. O desafio não é simplesmente decorar a maneira, o que determinados filósofos ao longo do tempo disseram, né? O desafio e o convite, digamos assim, para vocês é a gente argumentar racionalmente, digamos assim, ou fundamentadamente, sobre as injustiças produzidas no contexto em que nós estamos. E sobre quais são os critérios de justo, injusto, enfim, de bem comum, que nós operacionalizamos na nossa vida cotidiana e, em especial, agora. Fazer filosofia do direito é fundamentalmente isso. Quer dizer, é colocar esses valores sob avaliação, sob debate, né? Bom, então o programa do nosso curso vai ser um programa que segue a história da filosofia do direito em certo sentido, mas que até para dar bagagem, para dar condições para que a gente pense o momento que nós estamos, é um programa que ele vai ser atravessado por epidemias, né? Eu não vou só falar da filosofia do direito de Platão, por exemplo, vou falar de como Platão lidou ele próprio com a grande epidemia que devastou Atenas depois da Guerra do Peloponeso. Ou, sei lá, ao invés de falar de filosofia medieval em abstrato, a gente vai falar de como a filosofia medieval, a filosofia do direito medieval, operacionalizou certas categorias de justo e injusto para pensar, por que não, a peste negra. Então, a gente vai tentar, a todo tempo, trazer elementos que permitam que nós debatamos a conjuntura em que nós estamos e a debatamos à luz da história da filosofia e à luz do que foi produzido. O meu interesse não é que vocês sejam capazes de reproduzir ipsis literis o que Platão, o que, sei lá, Zizek, o que Agamben disseram sobre os seus respectivos tempos. Eu quero que vocês sejam capazes de fazer com a nossa realidade, com os nossos próprios critérios de valor, o que eles fizeram com os deles. Daí que seja uma disciplina um pouco mais exigente, né? Eu quero que vocês se coloquem e nos coloquem, né? Coloquem o nosso tempo sob exame, assim como Platão colocou o próprio tempo sob exame. Esse que é o desafio. Não me importa muito se você é capaz ou não de decorar o que Platão disse há 2.500 anos atrás. Eu quero saber se você é capaz de fazer o que Platão fez em termos de se autoexaminar e de examinar o seu próprio momento histórico a partir de critérios que a filosofia oferece. Isso se espelha, e aí realmente nosso penúltimo slide, isso se espelha na maneira como vocês vão ser avaliados. Quer dizer, como vai ser a nossa avaliação? Tem um formulário eletrônico que eu encaminhei para os alunos pelo e-mail oficial da disciplina, então, por favor, verifiquem. É um formulário eletrônico em que vocês vão preencher até o dia 30 de outubro, argumentando a aplicação de um desses autores a um filme. Sei lá, eu quero fazer uma análise entre o filme Contágio e Platão. Eu quero mostrar que eu sou capaz de fazer a ponte entre o filme Contágio e Platão. Então, eu vou, nesse formulário, preencher uma proposta de análise, uma proposta de aplicação de certas categorias ou de certos critérios a uma obra de cultura pop, digamos assim, mas com a qual eu me identifique. Caso esse critério seja aprovado, e aí eu coloquei lá algumas regras, né, para aprovação ou não, caso essa proposta seja aprovada, vocês vão escrever um texto de 1,5 páginas fazendo essa análise, basicamente. Que não vai ser muito diferente do que a gente vai fazer em todas as aulas. Toda aula vocês vão ver que eu vou escolher não só um filósofo, ou um momento histórico, né, na trajetória da filosofia, mas também um filme que, ao meu ver, ilustra um pouco o que aquele filósofo tentou fazer. Por exemplo, quando a gente for debater filosofia medieval e nominalismo, e a relação da filosofia medieval e do nominalismo com a peste negra, eu vou tentar ilustrar essa discussão com um filme do Ingmar Bergman, que é O Sétimo Selo. Vocês vão ver que toda a nossa lista bibliográfica ela tem um texto e um filme.
eu quero que vocês façam mais ou menos isso na atividade avaliativa. Bom, é isso. Acho que o que eu tinha para dizer a vocês era isso. O Vitor, um dos monitores da disciplina, pediu para falar, então eu vou passar a palavra para o Vitor. Depois da fala do Vitor, eu já suspendo a gravação e quem quiser perguntar, enfim, quem quiser ficar para discutir algum ponto, eu estou às ordens. Na próxima semana, a gente começa discutindo propriamente conteúdo, digamos assim, falando de filosofia na antiguidade, e o texto-chave, que já está na bibliografia, é um pequeno trecho da Guerra do Peloponeso. Vitor, pode falar. Beleza, vocês estão conseguindo me escutar perfeitamente? Sim. Ah, show. Então, só que eu vou tentar falar rápido, porque, bom, a NET se funde com a Claro, vira uma grande empresa, mas ainda não consegue ofertar uma conexão estável de internet. Então, porque tá cortando continuamente aqui. Mas, já cortou? Não. Você quer que eu corte? Vou cortar. Peraí. Não. Corta não. Pode falar. Não tem problema, não. Então, vamos cortar a internet. Eu queria ter a oportunidade também de me apresentar, porque eu não consegui isso no começo. Me chamo Vitor Ávila, estou no nono período, vou ser monitor de vocês junto com o Murilo e com o Gabriel. E eu estou disponível também para o que vocês precisarem. Hoje, como bom primeiro dia de PLE, já acordei com 10h30 da manhã, com cansaço e espasmo no supercílio, então não vai ser hoje que eu vou dar para vocês o prazer de me enxergar na webcam. Quem sabe outras semanas, não prometo nada. E já que eu não consegui falar no começo e dar o aviso de gatilho da aula do Felipe, eu vou aproveitar para fazer isso agora no final. Eu até comentei aqui no privado que você está falando todos os pinos fatos aqui, as pessoas vão acabar entrando em depressão e se matando depois dessa aula. Mas, bom, vamos só especificar uma coisa, porque eu acho importante contextualizar isso, principalmente por causa da minha experiência. Eu tenho uma visão específica sobre uma aula como a que o Felipe pode dar a oportunidade da gente. Especialmente eu, sendo uma pessoa branca que procura se articular, por exemplo, no antirracismo, para mim é muito importante a noção de que a educação, quando ela é tomada de uma forma devida, ela geralmente é um processo subjetivo muito violento. Então, ela implica você se articular devidamente nesses espaços, implica você trair certos pactos no qual você foi criado, você foi forjado. Como, por exemplo, o Pacto da Matúrgica, no qual eu me construí, com base nessa identidade. E quebrar com isso implica em trair tudo no qual minha vida foi construída. Então, por isso, essa aula provavelmente sou bastante agressiva para muita gente, porque ela traz certas realidades incômodas, ela traz um contrafluxo, como o Felipe disse, essa necessidade, esse imperativo de produtivismo. Mas essa é a função da filosofia, é contestar a realidade que a gente está e conseguir localizar a nossa posição, onde a gente está em tudo isso, quais são as funções das produções no qual a gente se articula. E mesmo que isso seja um processo violento de se educar, a gente está aqui para tornar esse processo um pouco mais aprazível, um pouco mais palatável. Vitor, seu som caiu. Agora cortou. Vitor? Beijo, Felipe. Gente, eu acho que o áudio do Vitor caiu, mas... Caiu? Falei que ia cortar. Você quer encerrar? Não sei, caiu no final. Eu só falei que, bom, eu posso repetir tudo que eu falei. O que eu devo... Não, caiu quando você falou, tipo, tornar a experiência mais aprazível e tal, e caiu. Ah, sim, beleza. Tornar a presença um pouco mais palatável, por isso que a gente tem 3 monitores aqui para a gente tornar isso um pouco mais participativo também e ajudar vocês no máximo que conseguimos. Então, a gente vai, além dos plantões que a gente vai ter nos horários regulares das outras aulas, a minha DM está sempre aberta para vocês também. Qualquer dúvida, vocês podem me contatar. Bom, fantástico. Muito obrigado, Vitor. Aliás, é uma pena... na verdade, o Vitor falou que vocês não puderam vê-lo hoje, mas não seja por isso. Quer dizer, eu coloquei a fotinho de todos os monitores, o Gabriel, o Vitor e... minha foto de WhatsApp aí, cara, não acredito nisso. Bom, dito isso, gente, eu agradeço muitíssimo a atenção. Desculpem por a gente ter extravasado o tempo. Eu vou agora interromper a gravação e aí quem quiser ficar para fazer perguntas e tal, a gente está à disposição.
É isso. Então, eu já vou encerrar a gravação a partir de agora.